Olá, tudo bem com você? Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a escolha de fundos de investimento. Muita gente se perde na hora de fazer a escolha dos fundos porque existem muitos fundos de muitas classes, com muitas taxas, com muitas estratégias diferentes. E o investidor normal, né, a pessoa comum que não está nesse meio, sofre bastante na hora de escolher, né, porque é um mercado muito amplo, né? Então eu vou mostrar alguns aspectos aqui que são importantes de serem olhados e talvez vai te ajudar na sua tomada de decisão. Existem aí muitas ferramentas na internet hoje que facilitam a nossa vida na hora de analisar os fundos, né? Porque até um tempo atrás a única forma era abrir a lâmina do fundo direto no site do banco ou ir pessoalmente no banco e pegar a lâmina, né? Mas hoje não, hoje a gente tem algumas ferramentas como o Mais Retorno e o Mais Retorno ele consolida isso aqui para nós, né? Então eu peguei um exemplo aqui de um fundo para a gente olhar. O primeiro aspecto que a gente tem que olhar na hora de analisar fundos é qual é a classe do fundo. Porque existem milhares de classes, né, ou subclasses. Então, por exemplo, esse caso aqui é um multimercado de estratégia macro. Então, ele tem diversos mercados na composição dele. Ele vai trabalhar com juros, com pré-fixado, pós-fixados, inflação, ações. Pode trabalhar com o exterior, né? Então, teria que ver dentro do fundo quais são as classes que ele trabalha. E aí você vê a subclasse também, que ele vai detalhar um pouquinho mais qual que é o direcionamento que o fundo costuma seguir, né? Só para mostrar para vocês, a outra opção aqui que eu tenho aberta, ele é um renda fixa indexado a índice. Outro fundo, renda fixa, duração livre, crédito livre. Outro fundo, ações, investimentos no exterior. Então é importante entender no que você está investindo, né? E, se necessário, falar com o seu assessor ou com alguém para ir te explicando essas classes e subclasses, né? Outro aspecto legal a gente olhar, que é muito importante, na verdade, né? É a taxa de administração, por exemplo. Esse caso aqui é 1% ao ano, né? Pode chegar até 1,5%, dependendo do caso. E ele tem também performance, né? Então, se ele ceder, o indicador dele vai ter um ganho extra. Tem outro fundo aqui, por exemplo, ele tem uma taxa de 0,25% ao ano e chega no máximo a 0,25%. Esse outro aqui, ele tem uma taxa de 0,30%. E esse outro aqui tem uma taxa de 0,80. Mas assim, isso aqui sozinho é um indicador para olhar? Não. É porque esse primeiro fundo era um fundo multimercado, lembra? Então o multimercado ele vai cobrar mais porque ele tem uma estratégia mais complexa e mais difícil de executar. Ele tende a trazer um retorno maior no longo prazo, só que ele é mais difícil, tem que ter uma estrutura, analistas aí analisando cada mercado, então ele vai custar mais para você investir. Esse outro ele é um pré-fixado, que ele investe somente aí no índice, né, indexado ao índice. Ele é muito mais simples de se executar, então ele vai ter uma taxa menor. E vamos agora para o retorno. O que a grande maioria das pessoas fazem, né, 99% dos investidores leigos fazem, é olhar isso aqui, retorno. Rentabilidade 12 meses, ou os últimos 3 meses ainda, e com base nisso aqui a pessoa vai lá e investe no fundo. Mas isso aqui é um dos maiores erros que existem, né? Então, por exemplo, esse outro caso aqui, ó, 27%, 25%, esse outro aqui 13%, esse outro aqui 60%. Essa rentabilidade aqui, ela não diz nada sobre o fundo, né? Se você se basear nisso, você vai cometer um erro, porque esse primeiro era um multimercado, esse outro era um pré-fixado, esse outro aqui é um crédito privado. Então, se você se basear na rentabilidade, você vai cometer erro aí, porque você vai investir, você está comparando maçã com pera, banana com melancia, né? Então, é uma comparação que não faz sentido nenhum, né? Uma coisa que a gente tem que olhar é a rentabilidade ajustada ao risco, tá? Então, isso aqui, volatilidade, é o risco do fundo. Então, ó, esse fundo aqui teve 56% de volatilidade em 12 meses. Isso aqui é altíssimo, né? Então, tudo bem, ele entregou um rendimento legal, mas à custa de um risco muito alto. Você, como investidor, talvez não teria segurado seu dinheiro nesse fundo, né? Se você é um pouco mais conservador, muito provavelmente você teria tirado seu dinheiro do fundo, porque você viu que ele caiu demais em um mês, subiu demais no outro, caiu demais no outro. Então, o investidor conservador que não entende tão bem a estratégia do fundo, não aguenta a pressão dessa volatilidade que está. Dentro dessa análise da rentabilidade e do risco do fundo, a gente tem um índice chamado aqui índice de Sharpe, né? Você não precisa entender a fórmula dele, mas só para você saber, a fórmula dele é que o Sharpe vai ser o retorno do fundo menos a renda fixa, que seria no nosso caso a Selic, dividido pelo risco do fundo, tá? Então é o retorno tirado a taxa livre de risco aqui, que é a Selic, dividido pelo risco. Então isso aqui gera o índice, né? Quanto maior, melhor, porque significa que o fundo entregou um retorno alto à custa de um risco baixo. Então, se ele tem um Sharpe bom, ele está correndo pouco risco e está entregando bom retorno. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele teve rentabilidade de 46%, uma volatilidade de 56% e o índice de Sharpe dele deu 0,59. Então, você pode só comparar o Sharpe dele com o Sharpe de outros fundos, que são da mesma classe e da mesma estratégia, e você vai saber qual que teve um retorno melhor aqui ajustado ao risco.
né? Então, se dois fundos que são multimercados, estratégia macro, tiveram Sharp diferente, com certeza, ou muito provavelmente, o fundo com Sharp maior tem um apelo para investimento melhor, né? Então, é uma decisão melhor de se tomar. Aí aqui dentro do Mais Retorno ainda, se você descer um pouquinho mais, você vai encontrar aqui a carteira do fundo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a composição da carteira, a gente vê que ele tem 51%, 51,3% de ações, né? Aí tem 6% de ações e outros TVM, créditos cedidos em empréstimo, né? Que é uma outra classe de ativo aqui. Tem 8,6% aqui de certificado de recibo de depósito, né? Então pode ser algum tipo de CDB, algo assim. Tem cota de fundo, entre outros ativos aqui. Aí aqui dentro a gente pode visualizar os ativos do fundo e vir aqui nos detalhes, ó, aqui nos detalhes. Então ações, por exemplo, a gente consegue abrir e a gente vai ver que está omitido esse caso aqui, tá? Se não tivesse omitido pelo gestor, a gente poderia ver quais são as ações que estão aqui no fundo. Como ele está omitido, a gente vai mudar a data aqui, ó, vamos pegar um mês de março aqui, ó, só para ter uma noção de quais são as ações que tem aqui, né? Então, ó, em março as ações que tinham aqui eram essas. Então tem uma série de ações aqui, e você pode ter uma noção do que o gestor estava pensando lá em março, né? Claro que agora, no mês de julho que a gente está omitido, né? O gestor esconde isso para preservar a estratégia dele, né? Para as pessoas não copiarem, né? A gente consegue ver também aqui quais são os títulos públicos, né? Então é tudo LFT, entre outras informações aqui que a gente consegue ver, tá? E entendendo essa estratégia do gestor, a gente consegue ter uma noçãozinha do que ele pensa na estratégia dele, né? Como que ele monta a estratégia do fundo. E se com tudo isso aí, analisando tudo isso, você achar que você gostou da forma como esse gestor está pensando para o fundo, você vai lá e investe no fundo e confia nele, né? Porque esses fundos geralmente são um exercício de confiança. Você colocar o seu dinheiro e você acreditar que aquela empresa, aquela gestora, aquele gestor estão fazendo um bom trabalho com o teu dinheiro. Então, investir em fundos normalmente vai ser isso aí. Você vai ter que depositar teu dinheiro e confiar. E depois de analisados esses dados aí dos fundos, né, carteira, taxas, etc., você pode selecionar os fundos que fazem sentido para a sua estratégia, os fundos que combinam com a sua forma de pensar sobre investimento, né? E você vai lá e investe nesses fundos e, de preferência, não concentrando tudo em um só, né? Você diversifica entre 2, 3, 4, 5 fundos diferentes, de gestoras diferentes, né? Assim, você não precisa ficar confiando só na cabeça de um gestor. Você pode confiar na cabeça de vários gestores e diminuir a chance de ter erros, né? Se o gestor do fundo A errou na tese dele, provavelmente os outros acertam e vice-versa, né? Então, você consegue ter um equilíbrio aí de teses na sua carteira, tá? Aí, se você quiser aprofundar em um pouquinho mais a análise ainda, você pode ir para as questões mais qualitativas do negócio. Você pode pesquisar o nome da gestora, né? Existem muitas gestoras de fundos, então você pesquisa o nome da gestora desse fundo que você está olhando e vê se ela tem premiações, né? Se ela é reconhecida por alguma coisa. Por exemplo, tem premiação por ser boa no controle de riscos, né? Tem premiação por ter uma boa sustentabilidade ambiental, enfim, por focar em ativos que tenham esse apelo ambiental. Ou outras premiações, né? Então você pode pesquisar qual que é o histórico dessa gestora no mercado, né? Abrir o site dela, ver o que ela pensa num aspecto mais geral e associar essa tua análise com a análise dos números do fundo aqui, da carteira, análise da taxa de administração, a classe, né? E por aí vai. Espero que eu tenha te ajudado a entender como analisar um fundo, né? Tentei não ser muito técnico, colocar só o que é mais fácil de enxergar aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloca nos comentários aqui que eu fico feliz em responder. Um grande abraço e até a próxima.